Então, pessoal, só corrigindo o exercício né, dando início à segunda parte, aqui ele leva 2 segundos, tá, para chegar ao chão. Aquele mesmo exercício do final do último slide, é um tênis do último vídeo, é um tênis que cai de um prédio de 10 andares e que leva 2 segundos para chegar ao chão, e fala para desprezar a resistência do ar. E isso ele quer saber qual a altura da qual o tênis caiu e qual a velocidade do tênis ao chegar ao chão. Tá? A altura do tênis, é só a gente usar a equação do sorvetão. Posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0. Aqui eu coloquei os 2 segundos, 0 vezes 2 vai dar 0, tá? Não precisaria pôr. E aqui, meio mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, o que, que eu faço aqui? Eu posso dividir esse 10 por 2 já, que vai dar 5, e 2 ao quadrado dá 4. Então, 0 mais 5 vezes 4, só vai contar esse 5 vezes 4, que é 20. Então, a gente pode pensar que o tênis caiu de uma altura de 20 metros. E qual a velocidade do tênis ao chegar ao chão? Bem, é um movimento com aceleração constante, por isso a gente pode supor mRV e usar a equação do Vuat. Veja que a aceleração aqui é o valor do g, é só a aceleração da gravidade que está fazendo o tênis ganhar velocidade. Por isso que eu coloco o gzinho aqui no lugar do a, tá? Bem, se ele caiu da janela, ele começou com velocidade 0. A aceleração a gente considera 10 da gravidade e multiplica por 2, que é o tempo. Ou seja, a velocidade é 20 metros por segundo. E se a gente fosse ver quanto que é em quilômetros por hora, isso aqui daria 72 quilômetros por hora, uma velocidade muito grande, certo? Só que na vida real, por causa da resistência do ar, os objetos têm uma velocidade máxima. Depois que eles atingem essas velocidades máximas, eles não aumentam essa velocidade, tá? Então pode ser que o tênis não caia com essa velocidade grande aqui. Pode ser que ele caia com um pouquinho menos, tá bom, gente? Até porque se não existisse a resistência do ar, um pingo de chuva, por exemplo, que cai de 1 quilômetro de altura de uma nuvem, poderia ocasionar sérios danos aqui para nós, tá? Mas o que faz com que essa velocidade não aumente muito é justamente a resistência do ar. Então, agora vamos falar um pouquinho de leis de Newton. Para a gente conversar um pouco de leis de Newton, né? Newton foi podemos falar que ele foi um físico importante, apesar de na época o nome físico não era amplamente difundido, ali dos anos 1600 e 1700, tá bom? E ele fez contribuições gigantescas para a física, que estudamos até hoje, 300 anos depois, tá? Mais de 300 anos. Então vamos lá. A primeira parte que a gente precisa para entender as leis de Newton é ver o que é a força. A força resulta sempre da interação entre dois corpos. Então, quando a gente tem dois corpos interagindo, a gente tem aquilo que chamamos de força. Pode ser forças de contato ou forças de campo. O que são as forças de contato? É sempre quando tem contato mesmo. Ó, aqui tem duas bolinhas colidindo, né? Umas forças sendo aplicadas nela. Uma pessoa andando, tá? Ela precisa fazer força no chão. Para que o chão faça força no pé dela, ela consiga se movimentar. Aqui tem um balde sendo puxado, ou seja, tem uma força que é a força de tração que a gente conhece. Aqui tem uma força de atrito, né? Que seria a força que segura um objeto no chão, e a força normal, tá? Além, a gente pode identificar essa força aqui de uma carruagem, onde tem um cavalo e a pessoa sendo guiada por ele. Também as forças que a gente chama de forças de campo, que são as forças que não precisam de contato para acontecer. Por exemplo, a força de um ímã, força magnética. Veja que não existe o contato, ele simplesmente puxa as moedas quando chega perto, tá? Provavelmente vocês já tiveram alguma experiência com ímã e viram como funciona. E aqui, por que que os paraquedistas caem? Ou seja, por que que qualquer objeto cai? Porque tem uma força que puxa eles para o chão, tá? E essa é a força da gravidade. Então, mesmo que não dê para ver um fio ou alguma coisa puxando as pessoas para o chão, é uma força que não precisa de contato para acontecer, que é o que a gente fala de forças de campo. E o que que são os efeitos de uma força? Mudança de velocidade, alteração do estado de equilíbrio e deformação, tá? Aqui tem um exemplo de um cabo de guerra, então, toda vez que tem uma força, ela vai mudar a sua velocidade. Pode alterar o estado do equilíbrio e pode ocorrer uma deformação. Então, como que a gente representa uma força? As forças sempre têm modo, direção
e sentido. O módulo seria justamente a nossa intensidade. Ou seja, eu posso falar que estou fazendo uma força de 5 newtons, estou fazendo uma força de 10 newtons, uma força de 15 newtons. Esse é a intensidade da força. A direção. A direção é se eu estou fazendo a força horizontal, se eu estou fazendo a força vertical, se eu estou fazendo a força nesse sentido diagonal. E sentido. Esquerda ou direita? Cima, baixo. Para cá ou para cá. Então, isso são as características de um vetor. Ele tem intensidade, direção e sentido. Beleza? E como que é medida a força? Bem, a gente sabe que a força é medida, a gente sabe que a velocidade é medida em metros por segundo, a posição é medida em metros, o tempo em segundos, e a força também tem uma maneira de medir ela, que é justamente em newtons, que a gente usa o N aqui. 5N, 28N, menos 4N, é assim que a gente mede força, tá? Então, aqui é só para vocês verem um exemplo. A força pode ser representada por uma flechinha, ou seja, um vetor que tem uma certa direção e um certo sentido. E resultante das forças. A gente chama de resultante das forças a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Um corpo pode estar parado mesmo que existam forças atuando sobre ele. Por exemplo, observe que a pessoa puxa no cachorro e o cachorro não quer ir. Se a força com que a pessoa esteja puxando o cachorro é a mesma força com que o cachorro está se segurando para não ir, concordo que vai ter uma força para cá e uma outra força para cá de módulo igual. O que isso significa? Que o cachorro não vai sair do lugar. Ele está parado nesse caso? Tá. Existem duas forças nele? Existem, tanto a força que ele está fazendo ali e a força com que a pessoa está puxando o cachorro. Mesmo com forças nele, ele continua parado. O que influencia para um corpo estar parado ou não? Justamente que a quantidade total de forças, a soma vetorial, ou seja, considerando todas as direções e sentidos, seja zero. Então vamos ver aqui o que é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Vamos ver. Aqui dentro do ônibus, as pessoas estão, o ônibus está a uma certa velocidade e tudo, e de repente, quando ele freia, as pessoas se sentem jogadas para frente. Como é que eu posso explicar isso? Eu explico isso através da primeira lei de Newton. Ou seja, um corpo em movimento tende a continuar em movimento até que uma força atue. E qual que é a força nesse caso? A força do freio do ônibus. E como a tendência natural das pessoas é continuar em movimento, elas se sentem jogadas para frente. Outro exemplo é quando a gente está no carro. O carro está numa velocidade, ele freia. Como a nossa tendência é continuar em movimento, a gente se sente jogado para frente. Por quê? O carro está freando e ele está parando. Existe uma força que faz com que a gente pare o movimento. Aqui no exemplo do carrinho. Se o chão do mercado fosse completamente liso, tá? Se o chão do mercado fosse completamente liso e uma pessoa jogasse o carrinho, ele estaria em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele estaria com a mesma velocidade, não ia parar. O que faz parar é a força de atrito, tá? Mas se a gente considerar o chão extremamente liso, que é impossível, né? Sempre vai ter alguma deformação, mesmo que seja microscopicamente que faz o carro parar. Mas se fosse possível, ele ia continuar em movimento retilíneo uniforme toda a vida dele. A segunda lei de Newton, a gente fala que, né, chamando de F resultante de todas as forças que atuam no corpo, essa deve ser proporcional à aceleração. E essa constante de proporcionalidade à massa. Ou seja, para um corpo adquirir uma certa aceleração, é preciso ser aplicado uma força nele. E como que eu descubro a relação entre força e aceleração? A gente usa que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, quanto mais massa um corpo tem, mais difícil é colocá-lo em movimento. Ou seja, maior a sua inércia. Inércia é essa dificuldade de pôr em movimento. Então, se alguém fala, aquilo lá é muito inerte, é porque aquilo lá é muito difícil de colocar em movimento, tá? Se a gente pode pensar também no exemplo, o que é mais fácil colocar em movimento? Uma bola de boliche pesada ou uma bolinha de ping-pong? Claro que a bolinha de ping-pong é bem mais fácil colocar em movimento. Por quê? Como a massa dela é menor, para ela adquirir uma certa aceleração, eu preciso de uma força muito menor. Agora, já a massa de uma bola de boliche, ela é maior. Ou seja, o que é a massa? É a quantidade em quilos dela.
a força para ela ficar em movimento é maior também. Aqui eu tenho um exemplo. Para eu empurrar um bloco de 1 kg, se eu empurro um bloco de 1 kg com força de 2 newtons, ele adquire aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja, gente, se eu continuo com essas forças de 2 newtons, tá? A mesma força. Só que o bloco, ele tem o dobro da massa, a aceleração, ela vale menos, tá? Ele, como a massa maior, ele acelera menos. Agora, se eu continuo com a força de 2 quilos, mas a massa é menorzinha, no primeiro caso começou com 1, agora com 0,5 quilos, ou seja, 500 gramas, a aceleração é muito maior. E nesse último caso aqui, a massa é a maior possível, 4 quilos. Bem, se a massa é 4 quilos, a aceleração adquirida pelo bloco é menor, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. E por fim, para concluirmos, a terceira lei de Newton fala da ação e reação. Com certeza vocês já vivenciaram algo relacionado à ação e reação. E vamos ver aqui. Quando o corpo interage com o outro, aplicando-lhe uma força, a ação recebe desse corpo a aplicação de outra força, a reação, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, se o corpo A aplica uma força FAB no corpo B, o corpo B vai aplicar uma força FBA no corpo A, dada por FAB igual a menos FBA, tá bom, gente? Aqui o importante é só colocar esse sinalzinho de menos, porque uma força é menos a outra. Quais que são os exemplos? Por exemplo, o que é lei de ação e reação? Toda vez que aplica uma força em algum lugar, esse lugar aplica uma força igual, de módulo igual, de direção igual, mas de sentido oposto. Se para uma pessoa caminhar, com o pé dela, ela precisa empurrar o chão, que é a ação, e a reação do chão é empurrar a pessoa para frente, tá? Se eu dou um soco em algum lugar, eu sinto a minha mão. Por que eu sinto a minha mão? Eu apliquei força, né, na minha outra mão, ou na parede, no lugar que eu esteja socando, e esse lugar, essa parede, aplicou de novo uma força em minha mão. É isso que a gente fala de ação e reação. Por exemplo, também, no caso da cadeira, eu posso aplicar uma força na mesa, e ela vai aplicar uma força em minhas mãos também, fazendo com que eu vá para trás, tá? Quanto mais força eu aplico, maior vai ser a força que a mesa aplica de reação em mim. Quando a gente chuta alguma coisa, nós sentimos o nosso pé também, não é? Ou seja, o jogador chuta uma bola com uma força e essa bola aplica uma força de módulo igual, ou seja, intensidade igual, direção igual no pé, só que de sentido contrário. Por isso que o jogador sente o pé dele, justamente por causa da ação e reação. Então, a gente sabe que a Terra nos puxa para seu centro. O nome dessa força de puxar para o centro é peso. Aqui, esse peso pode variar de planeta para planeta. Como é que a gente calcula o peso? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, se a gente lembra que força é igual a massa vezes a aceleração, e a gente está pensando só na aceleração da gravidade, a gente tem o peso, tá? Quando a gente fala meu peso, por exemplo, é 85 quilos, no meu caso, né? Eu estou usando errado a palavra. Por quê? Peso é uma medida de força, é medida em newtons, tá? E o peso, veja que dependendo da aceleração da gravidade, se eu estivesse aqui, eu ia ter um peso. Estando na Lua, ia ter um peso diferente. Estando em Júpiter, ia ter um outro peso, tá? Ou mesmo nos lugares da Terra, dependendo se eu estou perto dos polos, meu peso pode mudar. O que é o que a gente chama errado de peso? É a nossa massa, a quantidade em quilos. Isso sim recebe o nome de massa. Por exemplo, quando eu vou numa balança, eu já começo errado falando que eu vou me pesar. Eu deveria falar, eu vou ver qual é a minha massa. Ou, eu vou aferir a minha massa. Tá? Esse é o nome certo. 85 quilos, 90 quilos, 60 quilos, isso é massa. O peso é uma força dada por newtons. Por exemplo, se a aceleração a gente considerar igual a 10 e a pessoa tiver uma massa de 90 quilos, o peso dela vai ser 900 newtons. O peso pode variar de planeta para planeta, como eu comentei com vocês, e é correto sempre falar que a minha massa é 80 quilos, e não o meu peso é 80 quilos. O meu peso, se a minha massa é 80 quilos eu estou na Terra, o meu peso é mais ou menos 800 newtons, tá bom, gente? Esse valor que muda.
Na Lua, eu vou ter um peso diferente, e em outros planetas eu posso ter um peso diferente também. Então, como a Terra nos atrai para o centro, nós também atraímos a Terra para nós. Além disso, podemos falar da força normal, que é a força que as superfícies aplicam nos corpos em reação à força-peso. Ou seja, um exemplo aqui, uma maçã caindo. A Terra atrai a maçã para seu centro, ou seja, aplica uma força. Só que como a maçã está caindo e pela terceira lei de Newton tem uma ação e reação, a maçã também aplica uma força na Terra. Só que, claro, a força que a maçã aplica na Terra gravitacional não vai fazer com que a Terra consiga se movimentar, né? A força que a Terra aplica na maçã é a mesma. Só que essa força faz com que a maçã se movimente e caia. Mas é impossível que com essa mesma força a Terra saia do lugar, por causa da maçã. Tá bom, gente? Então, eu e você estamos tanto puxando a Terra para nós. Sim, se a Terra puxa nós para seu centro, nós puxamos a Terra para nós também. Só que, claro, a força com que nós puxamos a Terra para nós mesmos não tem como fazer ela se movimentar em nossa direção. E toda vez que a gente tem um corpo, uma caixa ou qualquer objeto apoiado sobre uma superfície, ele tem um peso e pela ação e reação, como o corpo está fazendo uma força sobre a mesa ou sobre onde ele está apoiado, esse apoio vai fazer uma força nele de novo, que é normal, tá? Então, quando eu tenho uma situação assim, de uma superfície e um objeto em cima, esse objeto tem uma força no peso, que é a força que é apontada para o centro da Terra, e a reação dessa força é a força normal, que faz com que a superfície aplique uma força de novo a esse objeto. Então, no momento, foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.